Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Invertido. Meu nome é Natanael e hoje vamos falar de um texto bastante interessante que fala sobre a letra. Todo mundo diz que a letra mata. Será que a letra realmente mata? Que letra é essa que mata? A paz do Senhor a todos. Colaborando aqui com o irmão Natanael, vamos tentar esclarecer um texto que tem gerado algumas dúvidas. As pessoas, elas talvez por uma falta de disposição em estudar, têm utilizado esse texto de forma errônea, justificando essa falta de interesse ou de disposição pela palavra, pelo estudo das Escrituras, e dizem que a letra mata. E de fato, nós vamos tentar aqui fazer uma exegese do texto, procurando esclarecer isso. Realmente a letra mata? Estudar a Bíblia é algo ruim? Se aprofundar nas Escrituras leva o homem à morte? O grande questionamento é justamente entender o que é essa letra, né? O que é essa letra? Porque a Bíblia realmente fala que a letra mata, mas a letra mata significa que estudar a Bíblia demais mata. Inclusive, já vi até algumas pessoas dizendo que se você estudar demais a Bíblia, sua tendência é virar um ateu. A teologia leva o homem a esquecer de Deus, que parece ser uma contradição extrema, né? Como estudar a própria revelação de Deus vai nos afastar de Deus. Isso deve ser algo até Satanás observando essa interpretação. Isso é algo até interessante para ele, né? Essa falta de interesse das pessoas, levando elas a trazer essa interpretação de que estudar a palavra de Deus em um nível mais profundo levaria essas pessoas à morte, né? O texto que nós iremos estudar, para você que está em casa, eu estou aqui com minha Bíblia, está na carta de Paulo, na epístola de Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 6. E eu quero que você acompanhe conosco aí a leitura desse versículo. O texto diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aí eu quero que você guarde esse termo, nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí temos o texto, né? O texto-chave do nosso vídeo, que é usado amplamente. Desde que eu sou criança, eu já nasci na igreja, já vi várias pessoas, desde pessoas leigas até pregadores, usando esse texto fazendo uma exegese totalmente contrária do que deveria ser. Um dos fundamentos que nós aprendemos quando estudamos a Bíblia é que se você pegar um texto fora do contexto, ele pode significar qualquer coisa. Então, para entendermos esse versículo, o que o autor quis passar, né, o que o autor quis passar para o público que ele escreveu, nós temos que pegar o contexto e tentar entender. Então, temos que ler os outros versículos que o apóstolo Paulo escreveu para entendermos o que quis dizer quando ele se referiu que a letra mata. Isso é muito importante quando Natan falou de exegese, porque essa inferência no indivíduo, ele tenta colocar dentro do texto ali algo que muitas das vezes é do seu interesse, é conveniente para ele, e não retirar do texto a informação, mas inferir ali, colocar dentro do texto a informação, e não trabalhar nunca nenhum texto de maneira isolada, mas o texto dentro do seu contexto. A Bíblia, ela mesmo se auto-interpreta, né? Nós observamos aqui, no versículo de número 3, do mesmo texto, aqui do mesmo capítulo, e o texto diz assim: vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Possivelmente, Paulo está aqui fazendo uma referência a Jeremias, no capítulo 30, versículo 31. E ele está falando de uma nova aliança, não é essa antiga aliança, que tem a lei como seu protagonista, e tem a lei ali executando condenação, porque de fato a lei ela não tem como propósito e finalidade salvar o homem, mas a lei ela revela a condição humana de incapacidade de por seus próprios méritos alcançar a salvação. Nenhum homem que vive segundo a sua própria natureza, ele consegue praticar a lei, viver de acordo com a lei plenamente. Então a lei ela não tem como finalidade salvação. A lei ela tem como finalidade revelar ao homem a sua incapacidade e a sua condição de morte. E Paulo, quando diz que a letra mata, está exatamente falando sobre isso. Ele está dizendo que aqueles que vivem segundo a lei estão de fato condenados.
porque são incapazes de cumprir o que está na lei. Não porque a lei seja ruim, porque está escrito em Romanos, no capítulo número 7, versículo número 12 e 14, que a lei é justa. E o mandamento é justo, bom e agradável. O problema não é a lei, o problema está em nós. Exatamente. Né? E aí Paulo ele usa esse paralelismo aí que Juno leu, de nova aliança, antiga aliança, uma lei gravada em tábuas de pedra, uma lei gravada em coração, uma lei que mata, um espírito que vivifica. Então a gente percebe Paulo construindo esse paralelismo, que, como o Júnior falou, nos mostra que a lei ela é incapaz de salvar. A lei ela mata porque ela não mostra como ser salvo. A lei ela prescreve o que se deve fazer e o homem natural não consegue cumprir. Então causa aquela angústia, na realidade, no homem, né? E a gente percebe isso em outros textos, por exemplo, Romanos 7. Aquela angústia de não conseguir cumprir a lei. Inclusive, Paulo fala que aquela pessoa ali, que a que ele se refere em Romanos 7, ele tem prazer na lei do Senhor, contudo ele não consegue cumpri-la, né? Então aquele texto ali, a gente até já conversou bastante sobre ele, que a minha visão é que não é um cristão, que Paulo se refere ali não é um cristão, então ele tenta cumprir a lei, mas ele não consegue. A lei não proporciona vida, que só é possível pelo Espírito. Voltando aqui ao texto, Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 20, isso fica muito claro com relação ao propósito da lei, a finalidade da lei. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Nós observamos a lei, ela boa, justa, revela o caráter de Deus, os atributos de Deus, mas ela revela também a nossa incapacidade, porque dentro de nós há vontades e desejos que se contrapõem a esta lei. E é impossível ao homem natural ele viver de acordo com a vontade de Deus se o próprio Deus não intervir. Que ainda dentro do texto, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 7, o texto diz: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Paulo está falando exatamente sobre a lei. Então, se nós formos para Colossenses no capítulo 2, no versículo de número 14, e aí eu quero que você que está em casa aí, pegue a sua Bíblia, acompanhe. O propósito desse canal é estimular você a leitura das Escrituras. E o texto diz que cancelou a escrita de dívida. Essa dívida é exatamente a lei, porque nós éramos devedores a quem? A justiça divina. Nós somos incapazes de cumprir, de viver a lei de maneira plena, por causa da nossa própria natureza. Então, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, olha o que o texto diz, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Tiago fala algo interessante, capítulo 2, no versículo 10, ele diz que quem obedece à lei toda, mas tropeça em um ponto só, pode-se culpado de quebrar ela inteiramente. Então isso demonstra a nossa incapacidade de cumpri-la, que isso nos levaria à morte. Então o que Paulo quis dizer é exatamente isso, que a nossa incapacidade de cumprir a lei nos leva à morte. E aí vem Cristo. E com Cristo vem o Espírito que nos leva a vida, e aí nós vivemos não segundo a lei que mata, mas segundo o Espírito que nos dá vida. E aí vem outro questionamento que eu vou fazer a vocês agora, e a irmã Ju também. Qual era o propósito de Paulo escrever? Quando ele escreveu isso à igreja de Corinto, o que ele quis dizer àquela igreja e por que ele escreveu isso àquela igreja? É muito importante, Natão, destacar, primeiramente, que Paulo não está dizendo que nós agora não devemos observar os mandamentos do Senhor. Na verdade, a lei ela deixa de ser aquele agente que condena, mas agora ele orienta. Nós entendemos a nossa condição. Jesus, com a morte na cruz, ele abre um outro caminho, que é o da graça, não é uma vida pelo Espírito, e ele nos capacita através do seu Espírito Santo. Está dizendo que, segundo a nossa natureza humana, não conseguimos obedecer, então Jesus se faz caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. Não é? Então a lei sim deve ser observada, mas agora ela é orientadora e não mais como aquele agente que condena o indivíduo. Isso é muito importante. Concernente à pergunta, Nathan, que você realizou, eu acredito que um ponto aqui tem que ser destacado.
O homem natural, por mais que ele tenha seu intelecto desenvolvido, que ele tenha exercitado a sua mente, ele não vai conseguir entender a profundidade das escrituras ele não vai conseguir transcender o que está escrito aqui, se ele estiver na condição de morte, de morto, não é? O morto, trazendo aqui um exemplo, se ele tivesse com capacidade de ingerir o alimento, alguém que está morto, o seu corpo não iria assimilar aquele alimento, ele não iria ser nutrido, porque ele está morto. Assim acontece com o intelecto do indivíduo que lê a Bíblia, mas está no estado de morte espiritual. Ele não consegue assimilar isso, as Sagradas Escrituras, a profundidade e que permita a ele transcender. Nós observamos isso no próprio texto aqui, ainda estamos no texto, não saímos do texto, né? 2 Coríntios 3, no versículo 16, é claro que Paulo está falando aqui, você em casa pode ler com mais tranquilidade, se não vê que fica muito longo, mas ele está falando de Moisés, o rosto de Moisés resplandecendo, mas o versículo 6 ele diz, contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, está fazendo referência a Moisés, mas está falando também aqui acerca da conversão do homem. No versículo 17, o texto diz, o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. E nós observamos que o texto aqui está falando da conversão do homem. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esta fé é embrionária. Essa fé não está desenvolvida, mas ela permite ao homem transcender. Essa fé coloca o homem no estado agora de vivo. Ele sai daquele estado de morte que impossibilitava ele a conhecer a palavra de Deus de maneira profunda, que permita a ele transcender. E agora, vivo, ele começa a assimilar essa palavra. E nós observamos que ao assimilar essa palavra, essa fé vai sendo amadurecida. Ele vai crescendo de maneira equilibrada. O homem que está no estado de morte, ou que está com essa fé mirrada, ele pode cometer excessos, ir aos extremos, no radicalismo ou na inércia também, no cumprimento de suas obrigações, dos seus deveres para com Deus. Mas o homem que cresce na graça e cresce no conhecimento, ele cresce de maneira equilibrada. É o que nós vamos ver em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 18. Sendo assim, versículo 17 e 18, 2 Pedro 3, diz, sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro. Olhe, a importância de se aprofundar nas Escrituras. E sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, olha o que o texto diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é interessante isso que o Júnior falou, porque C.S. Lewis, ele cita isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala justamente isso, que o cristianismo é muito mais do que cumprir simplesmente regras, né? Regras morais. Inclusive, outros autores, outros escritores, se você for pegar a Bíblia como um livro de apenas regras morais, outros autores e escritores também escreveram vários conjuntos de regras morais tão belas também. Mas o cristianismo, ele é uma mudança de status. Você passa a ser filho de Deus, pelo Espírito, filho de Deus. Então agora você cumpre as regras por gratidão, por amor e não para se tornar filho. Aquele que é filho cumpre as regras por meio de Cristo que já cumpriu por nós. E não o contrário. Eu me esforço para cumprir a lei, mas se eu não tiver o status de filho, não conseguirei cumprir ela por completo. Será apenas uma roupagem. E aquele que é filho, esse sim aí tem um espírito e um espírito que tem vida, que Paulo fala aí em 2 Coríntios. O que não anula a questão das obras. O próprio Tiago, no capítulo 2, que eu citei, ele fala que a fé sem as obras, ela é uma fé morta, né? Por acaso, a fé pode salvar alguém, você falar que tem fé e não ajudar seus irmãos? Isso não é o que Paulo está dizendo. Mas aquele que tem vida por meio de Cristo, ele cumpre a lei por Cristo. Então, Cristo cumpriu a lei e nele, quem está nele, Paulo ele enfatiza muito isso nas suas cartas, né? Estar em Cristo. Então, quem está em Cristo cumpre as regras por estar nele e não pelos seus próprios méritos. E o que eu perguntei a Júnior, questionei, inclusive, que parece que aquela igreja de Coríntios estava exaltando muito isso, a questão meritória de cumprir a lei, né? Que estava querendo voltar à lei, e a gente encontra isso em outras
cartas também, por exemplo, na igreja, na carta que Paulo escreveu a Gálatas, essa questão da lei, do cumprimento da lei como sendo algo necessário para a salvação. E é muito importante entendermos que esta graça, esse novo caminho que se abre, não é de graça, porque aquilo que não há um comprometimento do indivíduo não tem valor. Então a graça não é algo que não exija do homem um compromisso, mas existe sim. Olha o que o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, vai nos dizer, referente ao que Natan acabou de falar. Porquanto o amor de Cristo nos constrange. Agora a lei ela não está agora executando, na verdade, condenação, mas agora como algo que deve ser observado, sim, por amor a Cristo. Não é? Diz assim, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, olha a renúncia do eu aí, ó, já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso tem tudo a ver com o que Natan acabou de falar, a questão de meritocracia, onde nós achamos que por nossos méritos, ou nós conseguimos por nós mesmos obedecer, que nós somos dignos de salvação, e não. É sempre Deus que faz todas essas coisas, é sempre Deus que nos ajuda, que nos capacita. Sem Ele nada disso seria possível. É muito importante entendermos isso. Aqueles que vivem ainda segundo a sua natureza carnal, a lei ainda opera neles. Porque a lei está ali como agente que condena. A lei está executando a sua função, que é condenar a morte. Não é? Aquele indivíduo que ainda vive segundo a sua natureza, a lei ainda está em atividade. Mas aquele que não vive mais segundo a sua natureza pecaminosa, que morreu juntamente com Cristo, o testamento já foi cumprido, a lei já foi cumprida, esse antigo testamento, essa antiga aliança, e agora ele vive segundo uma nova aliança, que é essa aliança que nós chamamos da graça. Uma aliança da liberdade. Da liberdade. Não mais uma escravidão da lei. E aí nós temos liberdade em Cristo e ao mesmo tempo somos escravos dele também, como o Paulo fala. E muito interessante, não cortando, mas futuramente falaremos sobre a questão do livre-arbítrio, da livre-vontade. Será que nós temos livre-arbítrio, livre-vontade, né? E aí, encerramos aqui o nosso vídeo para não ficar muito longo. Então, deixando claro, a lei mata, o conhecimento mata? Não. A Bíblia, durante nós apresentamos aqui para vocês, nos mostra que devemos crescer na graça, no conhecimento, e quanto mais, melhor. Não há uma medida do conhecimento de Deus que é tipo aquela medida que está bom já. Quanto mais buscarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Aprovado.